Feito. Então tá bom. Então eu trouxe aqui 2 exemplos bem legais de artigos que eu li para falar sobre como golfinhos se comunicam, tá? Agora vamos para um assunto mais espinhoso, mais chato, mas que a gente sempre traz aqui no Blá Blá. Aconteceram 2 coisas semana passada. Semana passada não, tem acontecido um movimento esse tempo, principalmente de combate à exigência, vamos dizer assim, que a sociedade está fazendo da gente construir reparações históricas para melhorar a vida de grupos que são chamados de grupos minoritários, beleza? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, e daí depois a gente vai fazer uma discussão um pouquinho mais profunda do que está acontecendo nos Estados Unidos, e depois a gente vai tentar perceber como esse movimento pode e está chegando no Brasil, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existe um evento na Alemanha, que, se eu não me engano, acontece anualmente, em que eles convidam vencedores do Oscar para fazer mesas de discussão. Do Oscar é maravilhoso. Vencedores do Nobel para fazer mesas de discussão sobre os mais diferentes assuntos das suas áreas de pesquisa. Numa dessas mesas de discussão, eles estavam conversando sobre biologia estrutural. Então era um trabalho sobre biologia estrutural e tinha 4 pesquisadores discutindo esse assunto, e cada um tem uma fala de abertura, até que um pesquisador chamado Kurt Wuthrich, que, se eu não me engano, é um pesquisador alemão, vencedor do Nobel de Química de 2002, porque ele é uma das pessoas que descreveu, que criou, a partir do trabalho de outras pessoas, inclusive, a ressonância nuclear magnética. Então, é um cara que tem contribuições muito importantes para a ciência. E na fala dele, porque cada um na abertura de uma mesa pode ter uma fala, ele levantou a lebre de que homens brancos têm sido prejudicados na academia e que isso é um problema muito grande, que ele estava sentindo preconceitos dentro da academia em relação a homens brancos, e que aquele era um evento que corroborava a hipótese dele, porque esse evento tinha como a diversidade como um dos assuntos a serem discutidos. Dentro desse contexto, eu gostaria de colocar aqui a foto do painel, tá bom? Eu vou colocar aqui a foto do painel em que esse cara falou sobre isso. Então deixa eu colocar aqui. E aí aqui eu vou colocar a foto desse painel em que esse cara tá fazendo esse discurso para falar que homens brancos eles estão sendo prejudicados dentro da academia e que a diversidade pode ser um problema, tá bom? Então tá aqui na tela. Então a gente consegue perceber claramente como homens brancos são prejudicados, porque o que a gente tem aqui são 4 vencedores do Prêmio Nobel, e aí aqui nós precisamos lembrar de números, e esses números são extremamente relevantes. Então deixa eu colocar a minha tela aqui de volta, porque eu preciso lembrar, já falei disso aqui para vocês, que, deixa eu pegar os números certinhos aqui, até 2023, 60 mulheres foram premiadas com o Prêmio Nobel e 892 homens foram premiados com o Prêmio Nobel, tá? Beleza? É claro que depois que ele falou isso, eles abriram o microfone para perguntas. Mulheres se levantaram para mostrar a indignação delas. E é claro que os organizadores do evento cortaram o discurso ou as perguntas dessas mulheres, desligando os microfones. Beleza? Então, para alguém ter alguma dúvida do que a gente está falando, eu vou colocar aqui de volta
a foto do evento e daquilo que a gente está vendo. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a foto e esses aqui são os 4 vencedores do Nobel que estão palestrando, que estão discutindo. E aí aqui tem uma pauta muito interessante, é que ele usou o espaço dele, que ele poderia estar falando de biologia estrutural, que é a área de pesquisa dele. Ele lidera laboratórios em três países, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Inglaterra. Então, ao invés dele estar falando da área de pesquisa dele, ele está se sentindo ofendido, porque é um evento que está falando sobre diversidade, ou que tem como uma das suas pautas diversidade. Beleza? Então tá bom. E é muito importante que a gente entenda que esse discurso aqui, ó, não acontece no vácuo. Esse discurso tem espaço. E ele está acontecendo numa tendência. É uma tendência de pessoas, inclusive, que são premiadas pela produção científica, falarem de uma área que não é a delas para defender o status que gerou o status quo que levou ela até lá. Esse velho aqui, ó, e aqui eu tô sendo bem etarista, mas esse homem branco aqui, velho é horrível eu falar, esse homem branco que tá com o microfone na mão aqui, ele tá assustadíssimo porque ele é obrigado a conviver com mulheres. Ele tá assustadíssimo porque ele é obrigado a viver com pessoas trans. Ele tá assustadíssimo porque ele é obrigado a conviver com pessoas pretas e que as universidades em que ele trabalha obrigam ele a conviver com essas pessoas, que ele acha inferiores a ele, porque ele é um homem branco que foi criado para dizer isso. Ele está combatendo ações afirmativas porque ele está incomodado com isso. Certo? Então, esse discurso aqui não é separado do discurso da extrema-direita brasileira, não é separado do discurso da extrema-direita estadunidense, não é separado da decisão da Suprema Corte falando que ações afirmativas não podem acontecer nas universidades americanas. Não é separado do discurso do Trump depois dessa decisão da Suprema Corte falando que a meritocracia voltou aos Estados Unidos e que isso é o melhor para o crescimento do país. Quando ele fala isso, ele fala que pessoas brancas são melhores. Quando ele fala isso, ele fala que homens são melhores. Quando ele fala isso, ele fala que qualquer minoria é pior do que o homem branco e que é o homem branco que vai fazer os Estados Unidos a voltar a ser o que era. O que eu acho engraçado é que o mundo é governado por homens brancos há mais de 1000 anos e a gente esquece de dizer que quem levou a gente pro buraco que a gente tá é o homem branco. Tá bom? E se você que tá assistindo a live acha que você é um homem branco, como eu digo que eu sou um homem branco, eu sou um homem branco no contexto brasileiro. Mas quando eu vou para os Estados Unidos, quando eu vou para a Europa, quando eu vou para outros lugares em que eles realmente são brancos, eu só sou mais um latino que vive aqui no Brasil. Então nem você, que é de extrema direita, é um homem branco para esses caras. Tá bom?